Olá pessoal, como é que estão todos? Então, espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir a nossa palestra anterior sobre inteligência emocional. Quem não assistiu, é só seguir a gente lá no Instagram, no YouTube, para que vocês não percam nenhum conteúdo, que o nosso interesse é sempre estar trazendo informação e poder ajudar todos sem distinção, tá bom? Não esquece aí de curtir, apertar o sininho e compartilhar, se fizer sentido para vocês, se vocês acharem que está ajudando vocês, porque a caridade, ela está sempre sendo dada a oportunidade de todos nós fazer um pelos outros. Então, quando você compartilha algo que pode acrescentar, melhorar, ajudar a vida de alguém, então você também está fazendo a sua caridade para o próximo, tá bom? Então, meu nome é Humberto, sou dirigente do TOUD, Templo do Oriente Luz Divina, e eu estou aqui com a Silvani, que elas vão se apresentar, com a Neide e com a Priscila, né, que no vídeo anterior nós nos apresentamos, mas estaremos nos apresentando sempre, para que vocês estejam sempre conhecendo a cada um de nós, tá bom? Então, Silvani, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Silvani, sou psicóloga e professora de psicologia também. E faço revelação de abusos sexuais de crianças e adolescentes. Nosso tema de hoje será ansiedade. Boa noite a todos. Meu nome é Neide, sou psicopedagoga especializada em portadores de necessidades especiais e estamos juntos aqui para aprender com todos. Boa noite, meu nome é Priscila, sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica e neuropsicológica, pós-graduada em psicologia hospitalar, que eu não falei na outra, psicologia do trânsito, terapeuta cognitivo-comportamental, e estou concluindo após em terapia ABA, análise de comportamento e saúde mental. E também estamos aqui para ajudar, né? É isso aí. Então, Silvani, por favor, palavra aí. A ansiedade, a causa pode ser várias e se manifestar de diversas formas. Os sintomas podem ser inquietação, taquicardia, preocupações excessivas. Atualmente, mais de 58 milhões de pessoas são diagnosticadas com ansiedade. Ansiedade não se fecha só no quadro do adulto. Ansiedade pode estar com a criança, o adolescente e na maturidade, dependendo da dinâmica de vida de cada um. A ansiedade crônica, normalmente, é uma ansiedade preocupante, porque aquela ansiedade de hoje para amanhã, o que eu vou fazer amanhã para o almoço e tal, citando esse exemplo, até aí tudo bem, eu diria, e está nos livros, que é uma ansiedade até aceitável, mas a partir do momento que você se prende a uma ansiedade que fica assim, que toma conta do seu cotidiano, aí já é preocupante. Então cabe sempre os professores, até no âmbito familiar, ou âmbito de trabalho, observar o grau dessa ansiedade. Com ansiedade, com traços de ansiedade, é aceitável. Agora, quando se torna assim crônica, se pede um tratamento. E o tratamento da ansiedade, em princípio, quando a ansiedade é leve, pode-se fazer uma psicoterapia. Mas quando ela já está tomando conta das nossas ações, dos nossos pensamentos, aí sim pode-se entrar na parte da medicação, ou medicação e terapia. A ansiedade crônica é uma ansiedade irracional, que pode levar o indivíduo a apresentar um comportamento antissocial. A ansiedade não é só um fator psicológico, mas também pode alterar o físico desenvolvendo alguma patologia. Foi o que eu falei anteriormente. Uma ansiedade irracional vira uma patologia. O que é virar uma patologia?
é sair do campo mental e ir para o campo físico. O que pode acontecer no campo físico? Pode acontecer uma falta de respiração, pode acontecer a boca seca e pode acontecer ataque cardíaco, conforme eu falei anteriormente. Aí requer um diagnóstico mais apurado com outros profissionais da rede, não só um psicólogo, tá? Às vezes pode gerar até uma análise de um psiquiatra, isso, para poder ver aonde está acontecendo o ponto, o gatilho da ansiedade, vamos dizer assim. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Inquietação constante, aquela pessoa que fica sempre, né, sobressaltada sobre aquele assunto e tal. Outro ponto, alteração do sono. Não te traz um sono tranquilo, não te traz um momento de descanso. Por quê? Seu cérebro fica em movimento, seu cérebro fica pensando naquilo que você tem que resolver. Normalmente a ansiedade é a resposta fora do tempo que você tem de alguma coisa que você tem que resolver. Tem outro ponto, desregulação do apetite. Você tanto pode engordar quanto pode emagrecer. Então é um fator que você pode observar. Também tem a tensão muscular, excesso de preocupação. Normalmente chefes de família tem muito isso, né? Medos irracionais. De repente surge um medo sem fundamento. Isso é o quê? Um excesso de ansiedade. Mudanças repentinas de humor e pensamentos excessivos. Olha quanto tempo tem isso e já se falava em ansiedade. Para que nós não nos preocupemos em vestir nem de comer. Que Deus cuidaria disso tudo para nós. Então nós podemos ver isso nos dias de hoje. Para que a gente vai viver um tempo que ainda não chegou? Nós vamos tirar resultados até de formas erradas, né? Às vezes a gente faz uma ação do hoje de forma errada, agimos de forma errada. Por quê? Porque tiramos conclusões precipitadas. Então, esse evangelho diz, vamos viver o agora. Se nós não vivermos agora, com o que temos no momento, aquilo que nós imaginamos, ou então aquilo que que a mente viaja, inventa, cria, fantasia, nós acabamos no nosso cotidiano, que eu quero dizer no dia a dia, tomamos ações erradas por conta disso. Basicamente isso. Eu já falei, é possível combater a ansiedade sem remédio? Sim, através da terapia. Então, boa noite a todos. Eu, ratificando aqui a palavra da minha amiga Silvani, que praticamente falou quase tudo a respeito de ansiedade, né? Quem não viu o vídeo, como nosso dirigente colocou aqui no início, deem uma olhada no vídeo anterior, que fala justamente sobre os sentimentos, as emoções e o que é a inteligência emocional. E esses sentimentos, se eles forem desagradáveis, eles vão nos trazer muitos prejuízos, não é? E um desses prejuízos é o medo, mas não é aquele medinho, não, é o pânico. É a preocupação desmedida e as incertezas que temos na vida e as inquietações no nosso coração que às vezes a gente pensa que não vamos resolver. Mas a ansiedade, ela é necessária. E ela é considerada normal quando a gente enfrenta as situações que provocam essas emoções. É a dúvida da expectativa. Primeiro dia de aula, como será o professor, como será o colega? Dia de prova, ai meu Deus, eu não vou conseguir, né? Ou trabalho para apresentar, nós aqui apresentando agora essa palestra sobre a ansiedade, não é? É uma expectativa. Então, eu posso ficar mais agitado, ele pode, né? Mas eu posso perder o sono, meu Deus, como que eu vou me sair amanhã? Eu posso me alimentar pouco, muito e tal, mas quando a situação acontece,
quando está acontecendo, tudo começa a voltar ao normal. E você fica tranquilo, quieto. Poxa, conseguimos. Conseguimos vencer essa barreira, fizemos uma boa prova, adoramos a nossa turma e a vida volta ao normal. Então, essa dúvida, essa expectativa, ela auxilia a nossa evolução, nosso crescimento e a nossa transformação. Então, é importante um pouco de ansiedade para que a gente se motive a caminhar melhor. Mas o problema é, como a minha amiga e colega aqui falou, é essa continuidade. A gente, mesmo passando bem pelas coisas, mas fica aquele problema, aqueles sintomas. E cada dia que passa, você continua com aqueles pensamentos, E aquelas emoções vão se transformando. Você, Aí já passa a ser uma ansiedade patológica. Não vou conseguir, não vou isso, não vou aquilo, não vai acontecer. E isso é que vai afetar a nossa qualidade de vida. Pois a pessoa se torna incapaz de vivenciar outras experiências, porque ela tem pânico. Eu não vou fazer isso, não. Eu não sou capaz, eu não vou mexer no celular, porque a minha idade já passou esse tempo. Então, o que acontece? Esse medo que você cria em você faz com que você fique em pânico e não enfrente as dificuldades, que nos são colocadas no dia a dia. E você acaba se isolando e se perturbando. Então, a forma de pensar é que a gente tem que ter atenção. Pensamentos destrutivos. Não sou capaz, não adianta mais, não vai dar, não vou tirar boa nota, não vou conseguir na ginástica fazer exercício, porque dói tudo. Compreenderam? Mas está tudo certo quando você consegue se libertar disso. Você tem que ter muito cuidado justamente da sua autoestima abaixar. As nossas crianças, que é o meu trabalho, nós temos que ter muitos cuidados, Porque a ansiedade causa nelas problemas de aprendizagem, não só nas crianças não, nós também. Causa prejuízos na prova, já falei, não vou tirar boa nota, amanhã é prova, aí eu fico com vontade de vomitar, eu sofri, a mão escorrega, e você chega lá na hora da prova, não consegue fazer. Você estudou pra caramba, mas não vai conseguir. Porque você está com aquele medo, aquela expectativa. Então, temos que tomar cuidado com isso. E o medo de não ser aceito. Isso é triste. Todos nós temos medo de não ser aceito. E quando a criança não é aceita, quando ela vê no grupo, Porque a criança ela tem que se relacionar. Não só a criança, todos nós. Mas principalmente a criança, porque ela está em formação. Mas quando ela percebe, que ela não é aceita naquele grupo, não sei porquê, Aí ela começa a se isolar. E o que acontece? Ela fica sem interação, sem socialização. Esse é até um dos conteúdos que a gente tem na escola, que é a socialização da criança. Porque você tem que aprender a lidar com as pessoas que te cercam. Então, é na infância que você vai aprender isso, As causas a gente encontra na maioria das crianças são as mudanças abruptas no cotidiano, no dia a dia, A separação dos pais, que mexe muito, a morte de um ente querido, a perda de um contato de alguém que a criança goste muito, O pânico de determinadas coisas, você amanhã vai tomar vacina, viu? Eu vacina, então chega lá na hora da vacina, a criança até desmaia. O medo é tanto, amanhã você vai tomar injeção. Meu Deus, vai tirar sangue. Socorro. Então são coisas, que despertam a ansiedade nas crianças. E se ela sentir
qualquer dor, porque a dor causa medo. A dor causa medo não só nas crianças, como na gente também, porque a gente nunca sabe a origem da dor. A gente pode perceber a criança, né, quando ela está ansiosa, por alguns episódios. Por exemplo, choro sem explicação. A criança chora, você não sabe por que ela está chorando. Está chorando porque ela não diz nada. Acordar de noite assustado. A criança acorda berrando, mamãe! Que ela chama, né? Então, é aquela, né, que você corre, né? E reações inesperadas frente a situações do seu dia a dia. Não faço, não vou, não quero, não como. São as respostas, né? Aí você já vê que o negócio não está muito bom. São as mudanças dos hábitos, como a amiga falou. Comer pouco, comer muito. O apego desesperado com um dos pais. Não vai, mãe, não vai trabalhar hoje. Não é assim? E quer ficar grudado ali na mãe ou no pai o tempo inteiro. Mas também pode ser, né, um dos episódios, as explosões de raiva e até de violência. Então, o que nós podemos fazer? Verificar se os pais ou as pessoas, os responsáveis, aqueles que convivem com as crianças, têm comportamentos que fazem a criança ficar ansiosa. Cobrança demais. Se você não tirar 10, vai ficar sem ver televisão. Não é assim? Se você, aqueles pais que vivem em cima da criança por tudo, cobrança, e também não param de criticar. Você não escutou elogio, só crítica. Você isso, você aquilo. Né? Então, a criança já, né, se sente mal, sou o último dos últimos. A gente também tem que perceber o fator externo. Como que você vai fazer isso? Ajudar. Meu filho, você está estressado? O que houve? Você está com medo de alguma coisa? Você está chateado com alguma coisa? Você está com raiva de alguma coisa? Então você tem que nomear as emoções para que ele saiba o que ele está sentindo e assim poder se controlar. E nada melhor, né? Eu acho que o melhor tratamento é o que a gente aqui fala sempre, ontem falamos muito, é o carinho e o amor. Se você tem o carinho e o amor, eu tenho certeza que isso vai ajudar a superar as crises e enfrentar os medos. Agora, se não houver jeito, procura terapia. Obrigado, viu? Pessoal, só para vocês verem a importância disso tudo, a gente vai aqui agora começar com a Priscila, mas é importante que vocês fiquem aí com a gente até o final, né? Até para que vocês possam escutar a conclusão, que também é de suma importância. E não esqueçam que se está fazendo sentido, se está ajudando, não esqueçam de deixar o like aí, para que a gente possa cada vez estar mais visível para outras pessoas e estar trazendo essa informação, essa verdade para a maioria das pessoas, para que a gente possa ajudá-las de alguma forma, tá bom? Vamos lá então, Priscila. Então, como elas já falaram bastante, né? E então eu separei dentro da categoria ansiedade, né? No DSM-5, né? Que é o manual utilizado mundialmente, alguns tipos de ansiedade, que nem todas as ansiedades são iguais, né? Tem o transtorno de ansiedade por separação, que foi o que a dona Neide falou, que é a criança está bem, ou o adulto, enfim. E tem uma febre, uma dor de barriga, alguma coisa começa a acontecer, vai no médico, e não é nada. E aí cabe investigar se houve uma mudança na rotina, o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu ali, às vezes uma separação, a mãe começou a trabalhar, e esse é um dos exemplos, né? Tem fobias específicas que também está dentro do quadro da ansiedade. Tem pessoas que têm pavor de barata. Não é medo. Medo é uma coisa. Medo eu também tenho. Né? Nojo. Mas que tem pavor. Se tiver uma barata ali, eu não passo, eu não vou embora. Eu durmo aqui, eu não vou no banheiro. Eu me tremo, eu desmaio. Isso é fobia específica. Está dentro da categoria da ansiedade também. Então, por isso que existem vários tipos, né? Transtorno de ansiedade social.
a famosa fobia social, que vem muito da busca da aprovação do outro, né? O que estão achando de mim? Será que estão me achando feio? Será que estão achando que eu estou fazendo errado? É sempre um se, né? Aquela antecipação, aquele sofrimento duplo que eu costumo dizer. Você sofre pelo que você não sabe e você sofre se a coisa acontecer. Você sofre pelo que você não sabe e você sofre porque você sofreu que a coisa não aconteceu, né? Isso está muito presente, né, dando ênfase nessa, nas questões de hoje, adulto. Tem muitos jovens aqui, né? Redes sociais. As redes sociais entregam muito para a gente o conteúdo do jovem com 30, 20 anos já com uma mansão, né? A lipo LED, aqueles corpos perfeitos, aquela vida que não é perfeita, que não é a nossa vida, né? Isso acentua muito a ansiedade do ser humano, porque ele vem de forma inconsciente e a gente acaba se comparando. Só que nós temos que enxergar a nossa realidade, a nossa vida, né? Outro tipo de comorbidade da ansiedade, que é o transtorno de pânico, que é quando já está há muito tempo não é tratada e começa a dar aquelas dormências no braço, a pessoa começa a achar que está tendo um AVC, né? Agorafobia, o nome já diz. E um que é muito interessante falar, que é induzido por substâncias medicamentosas. Algumas medicações, elas agitam. Então, às vezes você está passando por algum processo médico e o médico te passa algum remédio e você começa a ter uma crise de ansiedade, ou fica mais irritada. Então, é o transtorno de ansiedade induzido por substância medicamentosa. Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Acontece muito com pacientes com câncer. A gente vê muito isso no hospital de câncer, né? Eu sou muito do hospitalar, né? Eles veem pessoas morrendo, pessoas da hemodiálise. Eles vivem o tempo todo naquela tensão da morte. Então, é normal eles terem muita ansiedade, né? Por isso que no Hospital do Câncer, em clínicas de hemodiálise, sempre pedem bastante psicólogos, porque todo dia está morrendo. Então a pessoa pensa, será que o próximo sou eu? Não, porque fulano estava bom e morreu. Então, isso não ajuda em nada. Parece fácil falar, não tenha, mas não é fácil, por isso que eu estou trazendo as condições, né, separadinhas, né? Outros transtornos de ansiedade específicos, que cada um tem os seus, né? E tem alguns que não são especificados, como elas mesmo falaram, que está, às vezes, que vem da criação. E o Covid, né, falar rapidamente, o Covid foi uma virada de chave para isso, né? Que são desastres naturais, violência, terrorismo, crises econômicas. O fator econômico, ele é assim, um dos principais desencadeadores da ansiedade. Para concluir, para não tomar muito tempo, para falar do tratamento, é de suma importância, né, em muitas literaturas, dizem que 50% do tratamento ele é psicoterápico, 20% apenas no quadro da ansiedade, tá, gente? Não vou em outros quadros, não, medicamentoso, e 30% de suma importância, exercício físico. Exercício físico para liberar a endorfina, para você buscar a endorfina, que é aquele hormônio, né, de felicidade, a serotonina. Então, assim, é um combo. E em outras literaturas também trazem a questão da religião, né, como uma muleta de apoio. Porque é muito mais fácil, não estou dizendo aqui que quem não tem religião vai ser acometido e quem tem religião está livre. É muito mais fácil, se você tiver uma rede de apoio, uma religião, você ter uma fé, você sabe o que aquela doutrina fala em relação a tal coisa. Então você fica mais seguro, tem uma segurança. Então são esses hábitos que eu tenho para trazer para vocês, né? Tem a questão financeira, que o dirigente já falar melhor, que é a área dele, e basicamente isso. Vou falar por hoje. Obrigada. Obrigado, Priscila. Então, pessoal, vocês viram, né, o quanto é importante e
toda essa situação que está sendo trazida aqui. A gente escutou aí uma porção de coisas, mas eu, como dirigente espiritual, eu não posso... claro que isso aí está anotado, seja onde for, traz aí os percentuais devidos e etc. Mas eu, como líder espiritual e tendo uma vivência de anos, eu tenho certeza absoluta que o maior percentual está dentro da própria espiritualidade. Porque, veja bem, eu trouxe a proposta da inteligência emocional e após a inteligência emocional eu trouxe a proposta da ansiedade. E a nossa próxima proposta vai ser a da depressão. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão poder entender que a falta de inteligência emocional e de tudo aquilo que a gente falou no outro vídeo, ela vai gerar a ansiedade. E a ansiedade vai gerar a depressão. Isso é uma cadeia. Ah, mas e aí? E aí, ela tocou aqui no assunto, até eu nem esperava que ela iria tocar no assunto da religião. E aí, a religião é realmente aquela alavanca que vai propiciar a sua melhora. Por quê? Mas isso é claro, quando a gente vai estar tratando de um local decente, de uma pessoa ou pessoas de índole, de caráter, pessoas que seguem a palavra, que fazem ali o seu melhor para ajudar as pessoas. Então, o que acontece? Na religião que você vai encontrar as determinadas explicações para estes pontos de ansiedade e inclusive as soluções, né? Eu não estou aqui para discutir se a pessoa tem que tomar remédio ou não tem que tomar remédio. O líder espiritual, ele normalmente só vai ao encontro de algum remédio alopático quando ele gastou as últimas possibilidades dele. Pelo menos é o meu caso. Então, assim, o que a gente faz? Vamos mostrar para a pessoa a pendência da inteligência emocional que ela tem. O que está causando ansiedade nela? Se ela está causando ansiedade, eu falei lá no vídeo passado em relação ao que existe a relação da inteligência emocional, ou em relação do orgulho, ou em relação da sua reforma íntima, porque inteligência emocional é igual a reforma íntima. Mas agora nós estamos falando de quê? Ansiedade. Mas a ansiedade não está ligada também a uma reforma íntima? Se você está ansioso, não é por falta de inteligência emocional? Se você está ansioso, agora vem aqui, ansiedade é igual a falta de equilíbrio. Porque é a falta de equilíbrio nas determinadas situações da vida que geram a ansiedade. Seja qual for. Como foi dito aqui, diversas áreas, o que aconteceu, isso se resume apenas à palavra equilíbrio. Porque quando você tem equilíbrio, quando você tem uma consciência de entender determinadas coisas e que você está aqui para passar situações que não tem o que fazer, você precisa passar por aquilo ali. E se você entender aquilo ali, aceitar aquilo ali, você vai transformar da melhor forma possível, então você entende que se você gerar uma ansiedade para você, aquilo vai te prejudicar porque vai te arrastar para uma depressão e algo pior. Então você vai começar a ficar refém de você mesmo e de diversos obsessores. E isso é que vai te acorrentar e te arrastar para situações cada vez piores. Então, pessoal, vocês veem o quanto a religião, né, ou a espiritualidade, seja como vocês quiserem falar, é importante na vida das pessoas para que a gente possa apontar isso e tratar isso. Porque é dentro da espiritualidade também que você faz o tratamento junto aos psicólogos. Porque o tratamento psicológico ele tem que estar aliado a um tratamento espiritual, porque senão o percentual de sucesso é bem pequeno. Tá? Isso aí pode ter certeza. Agora, quando você faz um tratamento psicológico aliado a um tratamento espiritual, as suas chances de cura são
enormes, porque você começa a entender tudo, você começa a praticar e você começa a preencher o vazio dentro de você que está te gerando ansiedade. Porque muitas vezes, se você está com ansiedade, como elas falaram, porque é excesso de cobrança, excesso disso, excesso daquilo outro, mas quando você entende o porquê daquelas pessoas, e muitas vezes aquelas pessoas que estão gerando ansiedade em vocês, elas às vezes não têm maturidade, como foi dito, não têm maturidade ou até sabedoria, ou até inteligência suficiente para entender o mal que elas estão causando em cada um de vocês. Mas, quando vocês estão dentro de uma espiritualidade, onde vocês entendem isso, professam, praticam, evoluem, então vocês são capazes de falar para a mãe de vocês assim: poxa, mãe, não é assim que a senhora tem que fazer. A senhora está me prejudicando. A senhora está me deixando ansioso. A senhora vai me deixar depressivo. Não é assim. A senhora precisa refletir. Não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que a espiritualidade... Vamos ter humildade. Vamos fazer uma reforma íntima. Vamos deixar o orgulho de lado. Escuta o que eu estou te falando. Eu sei que eu sou teu filho, que eu tenho obediência e que eu preciso escutar você, mas me escuta só um pouquinho. Para. Respira, pensa. Olha o que isso está causando. É isso. É isso. É você ter o argumento verdadeiro, o argumento correto, para vocês exporem de forma equilibrada, amorosa, com aquelas pessoas que muitas vezes estão levando vocês ao problema da ansiedade e aos futuros outros problemas na quais a gente vai citar aqui por diante. Então, quando eu vim propondo o início do vídeo inteligência emocional, não foi à toa. Eu não estou escolhendo aqui os temas aleatoriamente. Eu estou escolhendo os temas com um discernimento para que vocês possam entender o que uma coisa leva a outra, ou que a falta de uma coisa vai gerar a outra coisa, que vai gerar a outra coisa, vai gerar a outra coisa, e vocês precisam ficar com a gente, porque isso é só uma pequena parte, é só o início, porque depois vem a depressão e depois nós vamos entrar em larvas astrais e coisas muito complicadas onde levam os suicídios e outras coisas mais. Então vocês aperte o sininho aí e compartilha com as outras pessoas para que vocês possam salvar vidas também. Porque muitas vezes as pessoas entram nessa roda de samsara aí e entram num túnel, ou num abismo, ou num buraco tão grande que a única saída às vezes que elas têm é pensar no suicídio e cometer esse ato, mas sem saber o que isso vai gerar na vida delas, para onde elas vão e o tamanho do sofrimento que cada uma vai ter para a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, essa é a conclusão de tudo isso. Vamos nos encontrar aqui na próxima para que a gente possa falar de depressão, tá bom? Porque, infelizmente, aqueles que não conseguem tratar a ansiedade da forma correta, porque muitos vão até tentar tratar, mas, infelizmente, não conseguem entender que não terão o sucesso necessário, seja tratando com psicólogo, ou com psiquiatra, ou com qualquer outro que tiver que se tratar, se você não tem um tratamento espiritual. Não terá o sucesso, vai pegar aí 10% dos casos que talvez tenham sucesso. Então, infelizmente ou felizmente, tem que ter o acompanhamento de alguém espiritual, uma casa espiritual decente, onde professa realmente o bem, onde traz os ensinamentos e etc, para que realmente todo o tratamento que vocês fizerem em terapias, outras quaisquer, funcionem, porque senão não funcionará, tá bom? Então, nos encontramos na próxima para a gente falar da depressão, quando vocês permitirem que a ansiedade se acentue, porque quando ela se acentuar, ela vai virar depressão. Não é à toa, né? E não é à toa, sem querer interromper,
E não é à toa que a maioria dos remédios para ansiedade, eles são também antidepressivos. O que serve para um serve para outro, porque né, transtorno de ansiedade, ele caminha de mão dada com a depressão. Exatamente. Então caminhe de mão dada com a espiritualidade aí, que vocês vão ficar curados disso tudo. Tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima aí. Espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade e possam compartilhar com todos aí, para que as pessoas que realmente estão necessitando possam ouvir e possam ter a oportunidade de buscar algum lugar para tentar a sua melhora individual. Lembrando sempre que a salvação ela é individual, tá bom? Beijo em todos aí.